Verdade seja dita, esse anime acabou comigo. Eu nem imaginava que fosse... O que foi, meu filho? Você quer aparecer aqui no vídeo? Você quer aparecer aqui no vídeo? Dá olá pro pessoal ali, ó. Ali, ó, o pessoal tá ali, ó. Ali, ó. Não? Quer aparecer no vídeo, não? Ele não quer aparecer no vídeo, não. Ele é tímido. Eu sou tímido, rapaziada. Então dá tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Eu sinceramente não esperava que eu fosse encontrar isso nesse filme, porque, bom, pela sinopse, ele não deixa você imaginar que vai ser algo trágico, algo triste, então eu fui esperando um romance bobo ali, um romance legalzinho pra passar o tempo, porque eu amo muito romance, e aí eu me deparo com toda aquela situação triste, desesperadora e... Meu Deus! Não cheguei a chorar, tá? Vou dizer isso pra você, não cheguei a chorar, mas quase, foi quase ali, mas quando eu descobri do que realmente se tratava e o que vai acontecendo, né, no deslanchar ali da narrativa, deu um apertozinho no coração ali, eu tenho que admitir isso pra vocês. Mas enfim, hoje eu quero comentar com vocês sobre um anime-filme que tem na Crunchyroll, então se você tem acesso a Crunchyroll, você vai ter ele aí disponível no catálogo pra assistir, que é um filme muito bom, e o nome desse anime-filme é Para o Único Eu que Amou Você. Vamos comentar sobre ele, fazer essa crítica aqui, e fica aí também a recomendação pra você assistir, beleza? É um anime muito legal, ele é triste, tá? Eu já tenho que adiantar isso pra vocês, então vai ter spoiler aqui, que eu quero contar o que acontece no filme, tá? Então os pontos mais importantes, o que talvez fosse estragar a tua experiência, não sei se você não liga pra isso, se você liga, vai ter spoiler, eu vou comentar sobre o que acontece na história aqui. A gente segue a narrativa com dois protagonistas ali, dois personagens principais, que é o Koyomi e a Shiori. Eles são, no início da história, eles são duas crianças e a gente vai acompanhando o crescimento deles, na verdade só de um, daqui a pouco eu chego nisso. E bom, a gente acompanha bem mais o Koyomi do que a Shiori. E o momento que eles se conhecem em um centro de pesquisas de universo paralelo. É um instituto que tem cientistas ali e eles estão estudando a possibilidade de existirem universos paralelos e de ir para esses universos paralelos a partir de criação de máquinas, alguma coisa assim do tipo. Bom, e é a partir dessa situação que eles se conhecem, que eles se conectam, porque o pai do Koyomi e o pai da Shiori trabalham ali, a mãe dela é diretora e o pai é pesquisador, alguma coisa assim do tipo, e a partir dessa interação aí eles começam a se conhecer, porque a Shiori meio que coloca o moleque em uma cápsula ali pra ele viajar pra outra linha temporal. E ele consegue fazer isso e ele viaja, né, pra outra linha temporal, e a partir daí eles começam a querer fazer isso outras vezes e eles vão se conhecendo melhor, eles vão tendo uma interação ali, eles vão se conhecendo, é bem legal, esse começo aí é uma coisa bem infantil, bem simples mesmo, e essa questão do romance ele vai ser mais aflorado, ele vai ser desabrochado um pouquinho mais pra frente, mas nesse início a gente tem esse contato entre eles, essa conexão bem infantil mesmo, uma coisa bem genuína. Naquela viagem que o Koyomi fez para o universo paralelo, que a Shiori colocou ele lá, aconteceu porque na realidade atual o cachorro do vô dele morreu, então ele queria mais uma vez poder ver o cachorro do avô. E a Shiori falou que tinha essa possibilidade, se ele viajasse para um mundo paralelo e tudo mais, ele iria conseguir fazer isso, ele consegue fazer isso, ele vai para esse outro universo, ele encontra o cachorro, mas aí a gente tem aquela velha problemática, né, de viajar no tempo, né, ou de ir para universos paralelos, que é o quê? Se tem um problema aqui que se resolve lá, obviamente vai ter um outro problema que na tua linha original não tinha. Então o que acontece? O cachorro estava vivo naquele mundo paralelo, só que quem morreu foi o avô dele. Então esse negócio é bem comum da gente ver nesse tipo de narrativa, né? Porque nunca vai ser perfeito, sempre vai ter um problema, sempre vai ter algo que nunca te deixe satisfeito com a situação atual, entende? Basicamente isso, mas a gente percebe que a máquina funciona e que dá para ir para universos paralelos porque eles existem. Seguindo mais adiante, a história avança e eles começam a gostar um do outro, né? A gente tem a fase do crescimento, a gente acompanha eles indo pra escola, eles desenvolvendo um sentimento mais forte do que simplesmente amizade, até o ponto em que eles decidem que querem se casar futuramente, mas esse plano pode ser estragado porque os pais deles, que são divorciados,
decidem se casar. Então a mãe dela e o pai dele querem se casar. Isso me lembrou um pouco do Domestic Nakanojo, né? E aí eles pensaram que, pronto, agora deu merda. Agora a gente não pode mais continuar nesse mundo aqui. A gente precisa fugir, porque se eles ficarem juntos, a gente não pode se casar porque vamos ser, teoricamente, irmãos. Na teoria eles estavam certos, mas não tem uma regra dizendo que não pode, até porque não são irmãos de sangue. Então não tem nada a ver. Inclusive, o pai dele fala isso pra ele depois que acontece toda a merda, porque o que acontece basicamente é que eles decidem que vão sair dessa realidade original e vão para uma realidade alternativa, vão para um mundo paralelo onde eles possam ficar juntos. Mas é aí, meus amigos, que a merda acontece e esse filme começa a ficar muito triste. Essa parte mais técnica da coisa e toda a explicação da ida para o universo paralelo, de como faz para funcionar, essa questão mais física, ela é bem um pouco complicada ali. Eu acho que tem que entender mesmo do assunto para entender, para compreender o que os personagens estão falando. Então, enfim, é uma parte bem mais técnica mesmo da história, mas dá para entender o que eles querem passar ali, e basicamente o que acontece, tem uma explicação para isso. Eles vão para esse mundo paralelo, mas a Shiori acaba morrendo atropelada e ela não consegue voltar para a realidade original. O Koyomi volta para a realidade original dele, só que o corpo da Shiori não volta, ela teve uma morte cerebral. Então o resto da história segue o Koyomi tentando uma forma, encontrar uma maneira de trazer a Shiori de volta à vida. E é meio agoniante, sabe? E é muito triste, é melancólico todo esse desenvolvimento que acontece depois da morte da Shiori. Então é complicado porque o que acontece? Se ela morreu em um universo paralelo, a mente dela, sei lá, qualquer coisa assim do tipo, morreu lá. Então não tem como voltar, porque quem tá lá era a pessoa que tava aqui, basicamente. E aí tem toda uma explicação técnica, complexa, física, pra explicar o motivo disso acontecer, e aí eu não vou saber te explicar aqui. Aí fica aí pra você assistir o anime filme aí, se você quiser entender um pouquinho melhor sobre isso, se você gosta também do assunto, tá? Fica aí a recomendação pra você. Mas o que dá pra entender é que é isso que acontece, então ela não consegue voltar porque ela tá presa ali de alguma forma, e a gente segue a história, a gente continua a história tentando descobrir o que aconteceu. E aí o Koyomi, ele vive o resto da vida dele completamente imerso, tentando descobrir uma forma de trazê-la de volta. Então basicamente tudo que ele faz na vida dele a partir desse ponto aí é por conta da Shiori, é pela Shiori. Então tudo que ele faz, tudo que ele vive, tudo que ele conquista, por mais que seja um grande mérito dele, por mais que ele tenha conquistado grandes coisas, construiu coisas absurdas, ainda assim tudo foi por conta da Shiori, para tentar uma forma de trazer ela de volta. Para o único eu que amou você, né, a narrativa segue isso à risca, porque o cara simplesmente foi um completo apaixonado pela Shiori. Ele também se culpava pelo que aconteceu com ela, porque ele achava que se ele não tivesse dado a ideia de fugir, se ele estivesse com ela no outro mundo paralelo, né, e tudo mais, ela não estaria morta, ela poderia viver a vida dela, poderia ser feliz e tudo mais. Então ele se culpa bastante por conta disso, e é muito por isso que ele faz as coisas que ele faz, que ele decide tentar encontrar uma maneira de trazê-la de volta à vida. Mas chega um ponto ali que a Shiori, de fato, ela morre, né? Teve a questão dela ter uma morte cerebral, mas o coração ainda batia, ela ainda estava respirando artificialmente, só que chega um determinado período ali da história que ela, de fato, morre, o coração para e não tem mais jeito pra ela. Então, ali você vê que, caraca, que filme triste. Mas eis que existe uma única saída, a saída derradeira para o Koyomi, que é o deslocamento temporal. Mais uma vez tem uma baita explicação para isso, mas a gente vai precisar assistir para entender isso, tá bom? Mas enfim, a partir desse deslocamento temporal, ele quer fazer com que ele não somente vá para o mundo paralelo, mas ele evite o acidente, então ela não vai estar morta, basicamente isso. E quando isso acontece, ele consegue, lá no final da história, ele já tá praticamente morto, né? Ele tá um velho, tá bem senil mesmo, ele consegue fazer com que esse deslocamento temporal funcione, e aí a gente vê
ao mesmo tempo a realidade original e várias outras realidades alternativas, vários mundos paralelos e o que aconteceu nesses mundos paralelos. Tem um mundo paralelo, inclusive, que ele casa com outra pessoa, que ele tem filhos, os filhos dele têm filhos, e tem a realidade onde ele volta até o quê? 11, 12, sei lá, 14 anos de idade, que é quando ele conhece a Shiori e eles ficam juntos para sempre, que tem também a realidade onde ele está velho e ele lembra que fez uma promessa para se encontrar com alguém no cruzamento às 10 horas, no dia 17, não sei de quê, e ele vai até lá. Então são várias linhas ali que vão se cruzando, e a linha do tempo, né, o universo paralelo que finaliza ali a história, que é bem bonito, é eles voltando à infância, eles dois, crianças ainda, sei lá, com uns 14 anos talvez, ficando juntos novamente, e assim o filme finaliza de uma forma perfeita, uma forma maravilhosa, mas com todo esse histórico triste, melancólico, e, nossa, que deixou apreensivo, né? Será que ele iria conseguir fazer isso? Será que ele não vai conseguir? Poxa, por que ela morreu? Ela poderia não ter morrido? Enfim, é uma história muito boa, eu gostei pra caramba do filme, e eu não esperava que fosse isso, mas eu também gostei, desenvolveu legal toda a narrativa, os personagens são interessantes, mas, porém, todavia, entretanto, tem alguns pontos que eu achei bem ruins, são pontos negativos na minha opinião, que eu quis deixar pro final, porque, enfim, não é tão importante assim, né? Tiveram alguns cortes com inserção de trilha sonora que, pelo amor de Deus, foram muito esquisitos, foram muito abruptos, sabe? O personagem tá aqui e tal, conversando, pum! Uma música alegre do nada, cantando louca. O quê? Por quê? Ou do nada ele tá cantando aqui, a música tá tocando, ele tá andando, pá, corta pro cara e ele tá triste. Sabe, a questão da direção ali pegou um pouquinho, não foi tão... Em alguns pontos, tá? Ficou esquisito, foi umas coisas assim vindas do nada, então foi um pouco esquisito isso, é um ponto que eu queria comentar. E o outro ponto, a outra característica é a dublagem. Cara, a dublagem me pegou demais, porque eu não sei exatamente se eu falo da dublagem ou da entonação, né? Não sei qual é o real problema, mas o jeito que estava sendo expressado, né, os sentimentos dos personagens, todas as coisas ali, desde alegria, euforia, tristeza, medo, tudo isso era muito mórbido, sabe? As pessoas, na verdade, que estavam dublando os personagens pareceram não se entregar pro negócio. Então tinha muitas cenas que era pra ser uma coisa eufórica, ou que era pra ser uma coisa espantosa, ou que era pra ser uma cena muito dramática, e os personagens não conseguiam transmitir essa sensação, sabe? Porque a dublagem foi fraca, a dublagem não transpareceu aquilo que deveria, porque quando o personagem tá triste, você sente, né, toda aquela carga emocional na fala dele, e ele falava normalmente, como um robô cansado, sabe, se arrastando. Então, pra mim, a dublagem pegou um pouquinho, eu achei meio ruim em vários pontos ali da narrativa, mas, novamente, é uma opinião minha, tá? Foi o que eu achei, e isso não estraga o todo do filme, tá? Isso não estraga a narrativa, porque é muito bom. É só um detalhe ali que, pra mim, pegou um pouquinho, que eu achei um pouco ruim, mas não significa que o filme seja ruim, tá? O filme é muito bom e eu recomendo que você assista ele, beleza? Chegamos ao final de mais um vídeo. Novamente reiterando, está disponível no catálogo da Crunchyroll, caso você queira assistir. E se tu chegou até aqui é porque provavelmente tu gostou, na verdade. Então eu peço, deixa o seu like porque é muito importante, ajuda no engajamento aqui e me ajuda a continuar gravando os vídeos aqui pra vocês. E se tu não é inscrito do canal, se inscreva e ative o sininho das notificações pra tu não perder nenhum vídeo futuro que a gente enviar, ok? E deixa aqui nos comentários o que tu achou desse anime filme, beleza? Eu vou gostar muito de ler e de te responder também, certo? E eu conto muito com o vosso apoio. A gente se vê no próximo vídeo. Abraço!